Há um grande geógrafo português. Ele dizia que em Portugal todos os grandes assuntos reúnem-se à volta da mesa. Nós temos o privilégio de termos mesa, aliás, já tivemos mesa, e podemos acrescentar à mesa palavra, não é? E, portanto, é um enorme privilégio para mim estar convosco à volta da mesa e também estarmos rodeados com a palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre um assunto que me é muito caro e que também acredito que será a maior parte de vocês. Eu queria contextualizar este assunto com um texto que vocês conhecem muito bem. Este texto está no Evangelho segundo São Mateus e está no capítulo 5. É um trecho do grande Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5. Eu queria ler a partir do versículo 13, Mateus 5, 13, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o texto continua no versículo 14: E vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Eu queria hoje falar-vos sobre uma questão, volto a dizer, que me é muito cara e que penso que deve ser uma marca de todo o cristão, não é? Queria falar-vos sobre integridade e sobre a importância da integridade. Integridade porquê? Integridade porque vivemos num mundo corrupto, não é? Basicamente por isso. Alguém dizia que talvez a principal função, ou se não a principal função, uma das principais funções de ainda continuarmos aqui na Terra é impedirmos que o pecado que surgiu lá atrás com Adão e Eva continue a alastrar, não é? A Igreja existe para quê? Para impedir, de alguma maneira, ou talvez de muitas maneiras, para que o pecado, para que a corrupção, porque são, de alguma maneira, conceitos sinónimos, não é? Pecado e corrupção. E para que a corrupção continue a alastrar. E vamos falar um pouco sobre esta questão neste fim de tarde, não é? Em primeiro lugar, temos que perceber o que é isto de integridade. O que é de sermos íntegros e qual a necessidade de uma das nossas marcas enquanto cristãos ser a integridade, não é? Integridade, a palavra integridade ou o conceito de integridade tem origem latina e significa íntegros ou significa inteiro. Podemos dizer que uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira. É uma pessoa, podemos dizer, de uma só peça. É uma pessoa não fraturada, não dividida em compartimentos morais. É uma pessoa que rejeita as dicotomias, as dualidades. Em resumo, é alguém que não tem duas caras. É alguém que não é um super cristão dentro destas quatro paredes e quando passa aquela porta, o seu cristianismo ou a sua capa de super cristão pura e simplesmente esvai-se ou desaparece, não é? Pegando num poema de um dos heterónimos de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, que vocês conhecem de certeza muito bem, não é? Ricardo Reis escreveu que para ser grande, ser inteiro. Interessante, não é? Se tu quiseres ser grande, tu tens que ser íntegro, tu tens que ser inteiro. E já agora podemos continuar a ser tudo em cada coisa e põe quanto és no mínimo em que tu fazes. Escreveu Ricardo Reis.
E não estamos propriamente perante um cristão, não é? Mas é tão interessante esta necessidade de sermos inteiros, de não sermos fraturados. A própria Bíblia está, de forma transversal, do Velho ao Novo Testamento, está repleta de avisos, de conselhos, de indicações para quê? Para que a nossa vida possa ser pautada claramente por um percurso íntegro e por integridade, não é? Aliás, infelizmente temos já desde os pais da Igreja, não é? Isto não é novo, mas temos visto e acompanhado situações em que a ausência de integridade tem posto em causa não apenas a vida pessoal do próprio indivíduo, mas também a vida coletiva, a vida da Igreja e o exemplo da própria Igreja, não é? Este aspecto é fundamental. Podemos dizer, por outras palavras, que o oposto da integridade, aquilo que está nas antípodas da integridade, é claramente a hipocrisia e a corrupção. É muito curioso porque o Senhor Jesus, nos anos em que viveu neste mundo, ele indignou-se basicamente contra um grupo de pessoas específico. Já pensaram? Que grupo foi esse? Não foram os políticos do seu tempo. Não foi a malta do Bloco, da altura, nem foi a malta da Iniciativa Liberal, nem o PS, nem o PSD. Não se indignou. Não foi com as pessoas de fora, mas foi claramente com os religiosos, com aqueles cuja principal preocupação perante a comunidade devia de ser uma vida íntegra. A hipocrisia está nas antípodas da integridade. E a hipocrisia arrasta consigo claramente a corrupção. O Senhor Jesus chamou de forma indignada, por várias vezes, aos fariseus, aos religiosos, àqueles que deviam pautar a sua existência por uma vida íntegra. Chamou-os de quê? De hipócritas. Hipócritas. A raça de víboras. Hipócritas. É muito interessante, não temos tempo para isso, mas é muito interessante nós termos uma distinção muito clara, termos uma fronteira muito nítida entre o que é sermos religiosos e o que é vivermos uma vida pautada pela integridade. Integridade podemos também comparar com a limpeza de coração. Diz o Senhor também no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, bem-aventurados quem? Os limpos de coração, os simples de coração. Nós às vezes temos dificuldade em identificar quem são estes limpos de coração. Os limpos de coração não são nem mais nem menos do que aqueles que têm um coração puro, um coração não corrompido, um coração íntegro, inteiro, não fraturado. Este aspecto é fundamental. Aqueles que têm uma conduta irreprovável, que não se pode reprovar. É tão interessante, tão interessante este aspecto, não é? Um dos pais da Igreja volta a dizer-vos que isto não é novo. Talvez a palavra, a Porta Editora, é curioso, vocês sabem isso, ela todos os anos lança um concurso perante a opinião pública, em que tenta, através de uma votação maciça de pessoas, seleciona primeiro 10 palavras e tenta criar a palavra mais votada como a palavra do ano. Não é a palavra do ano. Não é? É muito curioso porque há alguns anos atrás, e eu sei que todos os anos, embora eles façam uma pré-seleção de 10 palavras, mas talvez nestes últimos anos a palavra que tem sido mais vezes mencionada é a palavra corrupção. Não é? Nós sabemos, na televisão, se fizesse um inquérito, é das palavras mais mencionadas. A corrupção, volto a dizer-vos, não é uma questão unicamente dos políticos, ou dos poderosos, ou dos decisores, ou dos contabilistas, ou dos toques, não é? A corrupção é um problema do indivíduo, independentemente de quem seja, não é? E a corrupção é claramente um problema transversal. Claramente transversal, não é? Dizia já um dos pais da Igreja, Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho,
que nós deliciamos a ler as Confissões, não é? Livro obrigatório de leitura, as Confissões de Santo Agostinho, e ele dizia que se o cristão não pauta a sua existência, a sua vida, por uma vida de integridade, não é o cristão que é posto em causa, mas sim o próprio cristianismo. Nunca nos esqueçamos disto, não é? Quando a nossa vida não é pautada por uma vida ou por um percurso de integridade, é o próprio cristianismo que é posto em causa, não é? Nunca nos esqueçamos deste aspecto. Diz também o Salomão, o pregador, em Provérbios 2, capítulo 28, capítulo 6, que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que os caminhos perversos, ainda que sejas rico. Melhor é seres pobre e íntegro do que seres rico e andares em caminhos de perversidade. Meus amados irmãos, isto é claramente uma situação de contracultura. O cristianismo, como dizia John Stott, não é? O cristianismo, um dos livros mais famosos de Stott, também de leitura obrigatória, não é? É a contracultura cristã, e vivermos como cristãos é vivermos claramente em contracultura. Qual é o principal objetivo de um pai para os seus filhos, não é? Já pensaram nisto? Lembro-me sempre lá em Daniel, lá atrás em Daniel, capítulo 1, quando Nabucodonosor veio, cercou a cidade, conquistou-a e depois pediu às penás para selecionar os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais hábeis, com tal malta que fazia também maratona na altura, não é? O texto diz que tinham que ter boa aparência física, tinham que ser escorreitos fisicamente, tinham que ser ótimos em literaturas, em ciências, etc. E sabemos que neste grupo, talvez bastante limitado, porque claramente o processo de seleção era extremamente apertado, sabemos que foram 4 homens, lembram-se o nome deles? Daniel. Eles não se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego, hein? Eles chamavam-se Misael, Ananias. É muito curioso isto, sabem? Mas a história é tremenda. Sabem qual era o objetivo deles? Sabem qual era a proposta de emprego para eles? Era serem deslocados para a capital do mundo na altura, para a Babilónia. A Babilónia dominava o mundo, era um império tremendo. E a proposta era que eles tivessem assento na mesa do rei. Epá, não é qualquer um que se senta na minha mesa. Já pensaram nisto? Vocês abrem a vossa mesa a qualquer um. A mesa é local de intimidade. A proposta para estes rapazes era que eles se assentassem na mesa do rei. Mas sabem, não há jantares grátis. Não há jantares grátis. Nós às vezes vivemos um pouco iludidos que ainda há jantares grátis, mas não há. Há claramente um reverso da moeda. E a proposta qual é que foi? É que ao sentarem-se na mesa do rei, tivessem que comer alimentos consagrados a quê? Aos outros deuses. Sabem qual foi? Lembram-se da história? Conhecem Daniel, capítulo 1? Sabem qual foi a contraproposta de Daniel? Lembram-se? Ei! Jejum intermitente. É o que está na moda. Jejum intermitente. Rei, durante 10 dias... eu rejeito as maiores iguarias do império, que chegam à mesa do rei todos os dias. Eu apenas vou comer... Lembram-se o que é que Daniel propôs comer? Legumes e quê? Não era só legumes. Não, era legumes e água. Legumes e água não se comia de legumes. No meu entender, não é? Epá, rei, eu recuso o leitão da bairrada, eu recuso a posta à mirandesa, eu recuso... estamos a aproximar do jantar, podemos ir relembrando essas coisas, não é? E eu apenas quero, durante 10 dias, comer uma sopinha de legumes. Eu vou ter problemas. Diz um versículo que vocês devem sublinhar. Está em Daniel, capítulo 1. E se não me engano, não tenho a certeza, versículo 8 ou versículo 13. Diz o seguinte, que Daniel recusou o quê? Contaminar-se. Daniel recusou contaminar-se. Que coisa tremenda, meus amados irmãos. Que coisa tremenda a recusa de Daniel em se contaminar.
Como é que... Vocês podem perguntar, ou dizer, mas como é que é? Mas porquê é que eu caio? Porquê é que eu me deixo contaminar? Porquê é que eu me corrompo? Porquê é que eu peco? Se realmente eu agora tenho uma nova vida em Cristo, se tenho o Espírito Santo a viver em mim, se vou à igreja, se estou com os meus irmãos, se louvo ao Senhor, etc., porquê é que eu continuo a pecar, não é? Como é que isto acontece? De cada vez que eu peco e reconheço, a minha consciência reconhece esse pecado em mim, eu caio, eu resvalo, eu fico perturbado, etc., 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 não é? Porquê é que isto acontece? O apóstolo Paulo é claro. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, não é? O grande teólogo, o grande conhecedor de Deus e o grande conhecedor do homem. O que é que ele disse? Que nós temos duas naturezas. Não, dentro de mim coabitam. Há uma coabitação, há um condómino. Ou há uma relação de condomínio dentro de mim que por vezes não é muito equilibrada. E diz o apóstolo Paulo que dentro de mim coabitam o quê? Duas naturezas, não é? Uma nós podemos chamar que agora somos novas quê? Em Jesus somos novas criaturas. Mas o apóstolo Paulo diz que o velho homem, o velho Eliseu, o Eliseu que cede às tentações, o Eliseu que peca, também continua a coexistir com este velho homem. E temos que, talvez a melhor forma é compreendermos, é conhecermos, é sabermos quem nós realmente somos. O Dr. Pablo Martínez é um grande escritor, um grande homem de Deus. Ele é psiquiatra na cidade de Barcelona e ele tem vindo muitas vezes a Portugal. É alguém que nós amamos e temos sido inspirados por ele. Ele escreveu que a vida cristã se assemelha a um edifício com 3 pisos. Curioso, não é? Propriedade vertical, não é? A vida cristã, segundo o Dr. Pablo Martínez, assemelha-se a um edifício com 3 pisos. No piso de baixo, vamos chamar o piso número 1, vai lá, o resto do chão. No resto do chão temos o ser. No piso seguinte, no primeiro, nós temos o ver. E no segundo piso, portanto, o terceiro, nós temos o viver. E como é que ele explica isto? E outra coisa curiosa, não podemos saltar de piso. Se queremos ter uma vida cristã equilibrada, se queremos ter uma coabitação equilibrada entre estas duas naturezas, nós não podemos ver ou viver antes de ser. O ser corresponde à nossa nova identidade em Cristo. Em primeiro lugar, tu tens que, num ato claramente de fé, não é uma fé cega, é uma fé esclarecida, mas num ato claro de fé, tu tens que ter uma nova identidade, tu tens que nascer de novo. Foi isto que o Senhor Jesus disse naquela noite a quem? Lembram-se? A Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente, era um saduceu, era um dos grandes da sociedade judaica daquela altura. Ele foi lá perante o Senhor Jesus. E ele era um curioso. Ele queria saber mais. Ele queria saber quem era Jesus. E o Senhor Jesus disse claramente que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos disse, mas, Senhor, como é que é possível eu voltar outra vez para o ventre da minha mãe? E a resposta do Senhor é magnífica, não é? Falou do Espírito e falou do vento. E disse, por outras palavras, que claramente este nascimento não é fruto de ti, nem das tuas obras, nem do teu mérito, nem das tuas boas intenções, mas é fruto do Espírito Santo que nós temos que seguir dentro de nós. É aí que nós temos que nascer, é esse o nosso raiz do chão, é essa a nossa base, são essas as nossas raízes. Falava no outro dia numa igreja e falava sobre a necessidade de sermos radicais. E falava baseado também num livro do Stott,
que aconselho também para ler, foi o último livro que o John Stott escreveu antes de falecer. Escreveu com cerca de 90 anos, chama-se Discípulos Radicais. E eu, ao ler este livro, apercebi-me pela primeira vez o verdadeiro significado da palavra radical. Radical não significa revolucionário, nem significa um exagerado, nem um indivíduo extremo, nem um extremista. Radical não é extremista. A palavra latina radical tem origem na palavra radix, que significa raízes. O crente radical é aquele que tem raízes. E sabem, meus amados irmãos, a nossa nova identidade, o facto de sermos novas criaturas, é o nosso chão, são as nossas raízes, são os nossos fundamentos. É por aí que a coisa tem que começar a crescer. Se não foi o caso ainda, tu precisas nascer de novo. Tu precisas ser uma nova criatura. Tu precisas que o Espírito Santo habite em ti. Se isso não acontecer, tu estás completamente disposto à velha criatura, não é? E aos seus desejos e aos seus ímpetos, etc., não é? Ser, resto do chão, ser é ser diferente. É ter uma nova natureza, é nascer de novo, não é? E só depois de seres nova natureza, tu tens que ver. Tu só podes ver se fores. E depois de eu ser uma nova criatura e ter uma nova identidade em Jesus, eu tenho que ver as coisas com os olhos diferentes. Eu não posso ver as coisas da mesma maneira. Eu tenho que ver as coisas de forma totalmente diferente, não é? Eu gostava de vos ler muito rapidamente. Eu vou acabar dentro de 5 minutos, não é? O Palmeira falou-me 7:15, mas eu não quero ser pesado. Queria só ler-vos um texto tão interessante. Deixem-me só procurá-lo, por favor. Ele está aqui no meu telemóvel. E este texto diz o seguinte: a propósito de ver, depois de eu ser, eu tenho que ver, mas ver de uma forma diferente. Eu tenho que ver aquilo que não é risível ao olhar. Eu tenho que ver para além do que os meus olhos alcançam. Diz o cardeal Tolentino Mendonça, no meu entender um grande homem de Deus, numa conferência que ele deu sobre a pedagogia do olhar, diz o seguinte: quem não sabe olhar não vê, e quem não sabe escutar nem ouve, e quem não sabe tatear não toca. E para ver é preciso abrir os olhos, mais do que antes os tínhamos abertos. Arriscar e escancará-los por inteiro, dirigir o olhar na direção certa, dar o tempo necessário para que o olhar se estabilize, aprender a utilizar o indispensável recurso da luz. Ver, meus amados irmãos, não é simplesmente abrir os olhos, mas é abri-los como nunca fizemos antes. É escolher para onde os voltar, é encontrar uma fonte de luz. A Sara Tavares, conhecem a Sara Tavares? Ela tem uma música que eu gosto muito e chama-se, não estou em erro, Fonte de Luz. E fala-nos sobre a importância de nós de sermos olhando para a fonte de luz, que é Jesus. Pior ainda, e para acabar o texto do José Tolentino Mendonça, pior ainda do que não ver é convencermos de que vemos bem. É enganar-se deliberadamente, afundando-se no ardil da autoilusão. Cegueira não é apenas a incapacidade de ver, mas é o ver distorcido pelo unilateralismo de um olhar que descarta aquilo que não quer ver. Meus amados irmãos, só podemos, volto a repetir, só podemos ver se primeiro nascermos de novo. Sabem, eu arriscaria dizer que esta visão, este primeiro andar da vida cristã, é claramente vermos com os olhos de Jesus. Vocês veem a desgraça à vossa volta com os olhos da compaixão. Eu hoje, quando entrei na igreja de manhã,
Mal entrei, vi um irmão a chorar. Não se via muito bem, porque a máscara estava a encobrir-lhe a cara, mas os olhos dele choravam. E eu logo cheguei à beira dele e perguntei o que é que se passava. Temos de estar atentos. Temos que procurar ver o que está para além do visível, volto a dizer, não é? Temos que ver a miséria que nos rodeia e olharmos para essa miséria com olhos de compaixão. Foi isso que Jesus fez. É por isso que temos que ver com os olhos de Jesus. Finalmente, e o último andar, o segundo ou o terceiro, conforme queiram, é o andar, é o viver. Depois de nascermos, de sermos novas criaturas, depois de vermos, temos que viver. Temos que percepcionar a realidade de uma forma diferente, não é? Temos que claramente viver de forma distinta. E é neste viver que entra a questão da integridade, não é? Temos que mostrar, vivendo, temos que mostrar mais do que o exterior mostra. Este viver exige as nossas entranhas, exige o nosso coração, exige a nossa mente, exige a nossa alma. É esta vida que Deus exige de cada um de nós. Não tínhamos dúvidas, não é? Esta vida é a conduta relacionada com a nossa vida diária. É esta conduta que é demonstrativa de uma transformação interior, de uma transformação ontológica. Quando o Espírito Santo nasce em cada um de nós, ele começa, quase com um trabalho de cirurgião, ele começa a trabalhar dentro de nós. Tudo o que nós exteriorizamos deve ser apenas uma consequência, um espelho do nosso interior, da nossa vida, daquilo que nós realmente temos transformado interiormente em cada um de nós. Integridade é claramente uma ética aplicada à vida diária, não é? Podemos dizer, por outras palavras, e numa linguagem mais bíblica, que integridade é nada menos, nada mais do que santidade. De que uma forma de vida santa perante Deus e perante os demais. Haveria muito mais para dizer, mas ficará para uma próxima oportunidade. Mas sabem, deixem-me só acabar 2 minutos. Deixem-me só acabar com isto. A nossa integridade é posta à prova. Como o Dr. Palmeiro disse, a meio do caminho. Aí aos 21 quilómetros... Conforme vocês entendam, nos 21 quilómetros, a nossa integridade é posta à prova. Quando os problemas aparecem, a nossa integridade é posta à prova. Quando João Batista, lembra-se do João Batista, primo do Senhor Jesus, quando ele soube que a sua cabeça estava a prémio, ou que teria poucas horas de vida, qual foi a pergunta que ele mandou para o seu primo Jesus? Lembram-se? Será que tu és mesmo aquele que nós estávamos à espera, o Messias, ou será que nós nos enganamos do cálculo? Lembram-se da resposta de Jesus? Que resposta magnífica, não é? Tu tens visto pessoas curadas, coxos a andar, não é? Cegos a ver, etc, etc, etc. Etc, etc, etc. A nossa integridade, a nossa relação indestrutível com Deus é posta à prova, nomeadamente no meio do caminho, como já falamos hoje, não é? Muitos têm saído por várias razões. Muitos têm abandonado a sua carreira de fé. Muitos, por circunstâncias várias, têm vacilado. Gosto sempre... Sabem qual foi o homem que mais sofreu na história? Provavelmente o homem que mais sofreu na história. Aquele homem que num ápice de tempo deixou de ser o homem mais rico do mundo para ser o homem mais pobre do mundo. O homem que não apenas empobreceu financeiramente, mas empobreceu em todos os domínios. Ele ficou sem família. Ele ficou sem bens. Ele ficou sem saúde. Lembram-se quem era? Jó. Pois claro que era Jó. Ficou apenas com os seus amigos e a sua mulher, que não eram propriamente os melhores conselheiros nas circunstâncias em que ele estava. Anota em Jó 2,9, a própria mulher de Jó, perante aquela derrocada, este homem não pode ser um homem de Deus. Um homem de Deus é um homem bem-sucedido.
Um homem de Deus é um homem bem-sucedido. Este homem não pode ser um homem de Deus. Sabem o que é que a mulher de Jó lhe disse em Jó capítulo 2, versículo 9? Ainda mantens a tua integridade? Pergunta-lhe ela. Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Morre em paz, amaldiçoa a Deus. Isto foi um engano. E sabem qual foi a resposta de Jó? Ela não está logo a seguir no versículo 10. Mas se vocês saltarem, anotem aí, por favor, Jó 27, 5. Sabem o que é que Jó diz? Nunca apartarei de mim a minha integridade. Oh, meus amados irmãos. Oh, meus amados irmãos. Temos tanto a aprender do nosso Deus, não é? Temos tanto que andar, temos tanto que o Senhor possa ser com todos nós, que possamos colocar e dar centralidade àquilo que realmente é importante na nossa vida, não é? Que possamos perceber que tudo é efêmero. Assistimos estes dias a uma morte inesperada de uma cantora, não é? Eu nem sabia quem era, fui ao YouTube tentar perceber. E as músicas são giras, não é? Como é que ela se chamava? Não me recordo bem. Marília Mendonça, vocês sabem, não é? Aquela menina começou a cantar na igreja, sabia? A igreja foi a escola dela na música. Por qualquer motivo, não sei. Às vezes a fama é um mau caminho. Às vezes temos dificuldade em lidar com a fama, não é? Com o êxito. O êxito, vamos a Daniel, hein? Vamos lá a Daniel, para saber como é que aquela malta lidou com o êxito. Mas às vezes temos dificuldade em lidar com isso. Quando as coisas começam a correr muito bem, a termos muito dinheiro aí, cuidado. A nossa integridade está a ser posta à prova. Sabem, tudo é efêmero, tudo é efêmero. Não vale a pena dar muito valor, um valor demasiado às coisas deste mundo, porque elas são efêmeras. Mantenhamos na nossa mente o que é eterno. Mantenhamos no nosso coração a eternidade que Deus colocou aqui dentro, não é? Saibamos ser íntegros, independentemente das consequências que isso possa acarretar, mas possamos levar uma vida pautada por integridade, porque essa é a nossa natureza, nunca se esqueçam. Alguém dizia-me no outro dia, nós devemos fazer o bem porque isso é bom para as pessoas. Eu dizia, não, eu não acho. Eu devo fazer o bem porque essa é a minha natureza. A minha natureza é fazer o bem, não é fazer o mal. Logicamente que é bom para as pessoas, mas essa não é a principal razão, não é? Eu agora, com o Espírito de Deus em mim, a habitar em mim, os meus atos, a minha conduta deve ser claramente de atos de bem, de bondade, sem dúvida alguma, não é? A minha nova natureza não me pede menos do que isso. O Senhor abençoe, uma boa semana para todos e até uma próxima. Obrigado.